Amém? Certo? Nós iremos falar hoje, irmãos, sobre o cego de Jericó, né? Ou a cura do cego de Jericó. Tudo bem. A cura do cego de Jericó. Amém? Eu vou fazer a leitura do texto. Depois nós iremos até fazer uma introdução falando um pouco dos evangelhos ali, que é aquela projeção que o Hauser colocou. Amém? Glórias ao nosso Deus. Amém. É Marcos 10, de 44 a 52. Marcos 10, de 44 a 52. Amém? Marcos 10, de 44 a 52. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu e Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glórias ao nosso Deus. Irmãos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros maravilhosos, são livros espetaculares, e nós precisamos debruçar um pouco sobre eles, sabe, estudar, olhar até os textos correlatos, né? Até mesmo essa passagem está em Marcos, também está em Mateus, também está em Lucas. Então, é tremendo. E eu sempre quis dar essa introduçãozinha, muitas das vezes não encaixava muito a mensagem, mas olha só que interessante, né? Temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Não vamos nos ater muito à data, ao período que eles provavelmente tenham sido escritos, né? Tá certo, mas principalmente a figura. Mateus, ele trabalha assim Jesus como o rei da própria genealogia, né? Os pais. Começa ali de Abraão, aí vem na sequência colocando os reis, mostrando para o destinatário, que eram os judeus, que Jesus era o Messias, que ele era o filho de Davi, que ele era e é o escolhido, o rei. E a ênfase, né, são os sermões de Jesus, né? E uma característica profética, não só o rei terreno, mas o reino, né, celestial. Ele é o nosso rei, o Messias. E o livro de Marcos apresenta Jesus como servo. É tremendo, né? Como apresenta Jesus como servo, esse livro de Marcos. Se você até ver o texto acima que nós lemos, o versículo acima, 10:45, diz assim, ó: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é recheado dessa figura de Jesus como servo. Amém? O livro de Marcos é destinado aos romanos. Você vê que no livro de Marcos não tem genealogia. Estava simplesmente mostrando, né, de uma forma
forma muito histórica, muito detalhista, né, a questão dos fatos. Muito bacana o livro de Marcos, né? Os milagres, dá ênfase aos milagres. E é um livro bem prático, né? Que a gente vê as ações de Jesus, a ênfase seria essa. O livro de Lucas. Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem. Filho do Homem. É destinado aos gregos. E também para todos, né? Dá ênfase às parábolas, um livro bem histórico, ou seja, foi bem elaborado. Quem lê Lucas e faz uma análise entre os evangelhos, vê que ele é bem detalhista, o médico. Maravilhoso o livro. Lembro também que Lucas, ele é o autor de Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, onde a igreja foi instituída. Ele relatou, ele registrou tudo isso. E Lucas, eu lembro também que ele destinou o livro, logo no início você vê Teófilo. Em Lucas ele fala excelentíssimo Teófilo. Já em Atos ele fala Teófilo. Então era um cristão, um grego, uma alta autoridade, não se diz de repente militar, mas excelentíssimo, era uma alta autoridade. E essa autoridade, eu estava hoje meditando com relação a isso. Olha que privilégio, né? Um livro, todo um relato da palavra de Deus, precioso, que é o livro de Lucas e Atos, escritos para uma alta autoridade. E isso foi tremendo aí para a igreja do Senhor. Que privilégio, né? Teófilo. Que bênção esse Teófilo. Maravilhoso isso, né? Que privilégio. Mas Lucas fez isso. Se você analisar esses três livros, Mateus, Marcos, Lucas, eles são conhecidos, aquele que gosta de se aprofundar um pouco mais em teologia, como livros sinópticos. Sinópticos seria um resumo. Sinópticos. Eles resumiram de uma forma até homogênea a história de Jesus. Todos esses três. Quando há livros sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas. Mas a ênfase é a humanidade de Jesus. Jesus como homem. Tanto os três, Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase é humanidade. O livro de João não entra como livros sinópticos. Ele já fica à parte. Entra como evangelho. Mas não como livros sinópticos. E aí, por parábolas, né, o livro de Lucas e um bem histórico, né? A gente, ao ler o livro de Lucas, vê que é muito mais bem elaborado, bem detalhista, tremendo. E o livro de João apresenta Jesus como Filho de Deus, né? O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, é tremendo aí a ênfase de Jesus como Deus, como Filho de Deus, como a pessoa, né? Um dos componentes da pessoa da Trindade. João apresenta Jesus como Deus, é destinado à igreja, a ênfase à divindade. Também a característica, né, espiritual, de fundo espiritual. Até eu oriento muito aquele iniciante da palavra, eu sempre dou ênfase para começar pelo livro de João. Por quê? Para recriar o seu espírito. Porque a nossa ligação com Deus é através do Espírito, não é unicamente com o seu intelecto, com o Espírito. Ela vai ter o toque do Espírito de Deus. E aí os seus olhos serão abertos e tudo fica mais fácil. Geralmente isso funciona. Amém? É maravilhoso. Eu gostaria de também, até uma curiosidade, não sei se vocês gostam disso, né? Mas eu gosto de estudar bem a palavra. E não sei se tem como projetar aí, Apocalipse 4, versículo 7. Apocalipse 4, versículo 7. Toda essa parte ali até antes fala sobre o trono de Deus, a visão, né?
de João, na ilha de Patmos, sobre o trono de Deus. E aí nesse trono tem uma figura de uns animais, A gente lendo assim a seco, acha que coisa louca, né? Esses animais, né? Se você ler aí, você vai até se assustar. Mas é a visão do trono de Deus. Olha só que interessante. O primeiro animal era semelhante a um leão. E eu dou referência aqui, ao livro de Mateus. Leão, rei. O segundo animal, semelhante a um bezerro, servo, a um cordeiro que foi entregue, que foi, um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto de um homem. Livro de Lucas, enfatizando Jesus como o filho do homem. E tinha, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, mostrando a questão aí da divindade, uma águia. Os cristãos primitivos têm alguns comentários que dizem que eles criam piamente que esse texto, esse animal, era uma representação dos 4 evangelhos. Estavam no trono de Deus, uma representação. Eles criam nisso. Só como curiosidade bíblica, que tem uma referência, e é fácil também de nós gravarmos e aí cuidarmos em nome de Jesus. É importante nós buscarmos a palavra de Deus, estudarmos a fundo e colocarmos em prática em nome de Jesus. Amém? Irmãos, sobre especificamente Jericó, esse texto que eu li, Bartimeu, nós podemos ver ali que Bartimeu era um cego. Tudo bem, era um cego. Voltando aqui, irmãos, aproveitar a oportunidade. Se vocês olharem os evangelhos, o livro de Marcos, esse livro que nós lemos, Marcos não era um dos discípulos de Jesus e escreveu o livro de Marcos. Lucas também não era um dos discípulos de Jesus e escreveu Lucas e Atos. Interessante, né? Eles não eram discípulos de Jesus, não eram um dos apóstolos, mas eles registraram tudo por boca desses apóstolos, fizeram um trabalho de registro tremendo. Isso é importante ressaltar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o cego, tudo bem, o cego Bartimeu, filho de Timeu, logo no início, ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele estava saindo de Jericó. Não se assusta que muitas das vezes há algumas divergências. Se você for ler lá em Mateus, na referência de Mateus 20, fala que são 2 cegos. Em Marcos fala que saindo de Jericó. Em Lucas fala que estava entrando em Jericó. Então fica com conteúdo, que muitas das vezes isso é questão de enfoque narrativa. Amém? Glória a Deus por isso, Mas Bartimeu, o cego, filho de Timeu, olha só, irmãos, que taxativa. Bartimeu, o cego, todo mundo conhecia ele como cego. Nem o nome dele tinha sustentação. Ele era filho de Timeu. Ou seja, ele foi conhecido como cego, mas o seu pai era alguém influente. Deve ter sido. Era alguém que as pessoas conheciam, porque era filho de Timeu. Quem era Timeu? Não relata muito profundamente os comentários. Tem alguma outra versão que a gente tem que eu não gostaria de colocar aqui, mas tudo bem, eu gostaria de só dar essa ênfase, Filho de Timeu, estava cego. E eu muitas das vezes analiso,
Eu quero sempre o melhor para o meu filho. Eu quero que o meu filho seja melhor do que eu, não só o meu filho, a minha filha. Não só físicos, naturais, mas espirituais. Eu tenho muita alegria e felicidade quando eu vejo um irmão nosso, um líder, alguém que caminha conosco na fé, vem dar um testemunho, ministra a palavra. É como se um filho fosse. Você não sabe a alegria que eu fico longe vendo palavras maravilhosas. Porque nós apostamos nos nossos filhos, nós queremos o sucesso deles, a conquista deles, cada vez mais é a nossa alegria. E aqui esse pai deveria estar muito triste, ou talvez até ter falecido, mas o seu filho era um cego. Mendigando, né? Mendigando. É uma situação difícil e complicada. E ouvindo que Jesus era Jesus de Nazaré que passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Irmãos, Nazaré fica mais ou menos 105 quilômetros acima, né? Creio que ao norte de Jerusalém, 105 quilômetros, aonde Jesus não nasceu, mas sim viveu. Todos sabem, ele nasceu onde? Em Jerusalém, lá pelo censo e tal, voltou depois para Nazaré. Como eles conheciam Jesus? Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Ressalto, irmãos, que na época, até antes de Jesus vir e depois também, apareciam outros Jesus. Era algo relativamente comum ter Jesus. Jesus lá, aí joga uma cidade qualquer lá, de Betânia. Jesus de... Não, esse Jesus de Nazaré. Qual era a característica desse Jesus de Nazaré? Ele era aquele que curava, orava, expulsava demônio e curava. Esse Jesus. Aquele Jesus que cura passou aí, está passando. É um Jesus também que multiplica pão. Resolve o problema de vocês. Mata a fome, necessidade. Jesus aí. É o Jesus que faz milagre. Por isso já bastava se focar, buscar e ir atrás de Jesus. Mas em nome de Jesus, o cego clamou: Jesus, filho de Davi, não Jesus o Nazareno. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou: Jesus, o Messias. Porque filho de Davi é uma característica, é uma ênfase a quem? A descendência de um rei. E não só um rei terreno, um rei eterno, que o Senhor nosso Deus já designou e já profetizou: pelos tempos dos tempos não terá fim. Maravilhoso. Mas o cego clamou em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é tão tremendo que eles, muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que eles falaram? Fica quieto, porque ele é Jesus de Nazaré, não é o Messias. Até hoje os judeus não creem, muitos, em Jesus como Messias. Era um grande rabino, foi um grande sábio, um homem, mas não o Messias. Estão esperando até hoje o Messias. Você entende em nome de Jesus? Mas eu quero que você saiba. Abre aí para mim Lucas 1, 32 e 33. Logo à frente. Olha só, existem vários e vários textos. Eu procurei aqui mais facinho, tá? Para a gente ler.
que confirma Jesus como Messias, né? Mas olha só, o anjo Gabriel aparecendo lá para Maria, falando para Maria, olha só o que ele falou, ó. Este será grande, versículo 32, Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Na casa de Jacó, o que na casa de Israel, eternamente. Irmãos, essas palavras são muito fortes, muito fortes. Eternamente, o terreno não terá fim. Uma coisa assim que nós não conseguimos dimensionar. E assim o anjo falou, e assim foi, né? Ele reivindicou isso. Por isso que eles falaram: espera aí, Bartimeu, segura aí, que é Jesus o Nazareno. Quando ele invocava assim o Messias, poderia trazer até transtorno ali no local, mas ele não se conteve ainda. Ele falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu digo para você de todo o coração, o que é isso, misericórdia? Eu fiquei meditando, o que é misericórdia, Senhor? Também a gente fala a palavra, repete, e não analisa em si. Misericórdia, compaixão suscitada, que nasceu pela miséria alheia. Isso é misericórdia. Compaixão, que veio de uma miséria de alguém. Indulgência, graça, perdão. Então misericórdia é isso, alguém está numa miséria, num estado deplorável, de extrema pobreza, desprovida de recursos, de todos os sentidos, e alguém tem misericórdia, tem compaixão, se identifica com aquela pessoa, estende a mão. Indulgência, graça, perdão. Graça é favor imerecido, né? Fazer um favor, isso é ter misericórdia. A pessoa nem merece, nem pediu, mas estamos ajudando. Perdão, todos sabem, a gente bate bem, né? Também se aplica a misericórdia, é no contexto. Indulgência, muitos, né, pensam em indulgências, né? Pagamentos de indulgências. Indulgências. Mas estamos entendendo o que é misericórdia. Misericordioso, que tem misericórdia, aquele que perdoa as suas ofensas que lhe fazem. Você pode ser misericordioso. Deus é misericordioso. Quantas ofensas nós fazemos para o Senhor? Você vai lá no seu cantinho e fala: Senhor, eu te peço perdão. O Senhor está sempre pronto em perdoar, porque Ele vê o nosso estado de podridão, o tamanho da condenação, também porque Ele nos ama, é lógico, ama, mas é importante nos aproximarmos do Senhor e pedirmos perdão, e Ele está sempre pronto. E é importante também nós termos misericórdia de outros e liberarmos o perdão. Antes mesmo de alguém pedir perdão para você, já vai liberando perdão. É gostoso isso, né? Compaixão. O que é compaixão? Pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o mal que ou seja, de outro, né? Piedade, pena, dó, condolência. Então o que é compaixão? Você vê alguém numa situação difícil e você se imagina naquele lugar, não querendo, tá, irmão? Não vem. Tem gente que tem a síndrome de sofrimento, parece que pede para sofrer, quer sofrer com tudo que... Não, irmão, compaixão é isso, não é você sofrer, você imaginar que poderia
e você muitas vezes tem condição de ajudar, de amenizar aquele sofrimento, aí isso é compaixão. Quando se reverte em ação. E eu te ajudar, misericórdia e compaixão é diferente. Compaixão é mais abrangente, é em todos os níveis. A misericórdia, muitas das vezes, a pessoa também está desprovida de recursos. Por exemplo, se uma senhora teve um problema de separação e tal, e essa senhora ficou também desprovida de recursos, nós temos misericórdia dela porque falta recurso e também compaixão. Mas se é uma pessoa que separou, ficou mais rica ainda, que já era rica, até acontece isso, a pessoa separa, fica com a fortuna, a gente tem compaixão pelo rompimento familiar ali, né? Mas não está desprovida de recursos, né? Então está relacionado a compaixão é mais abrangente ainda. A aplicação. A indulgência, qualidade de indulgente, clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, remissão dos pecados, perdão. Indulgência é isso. Remissão das penas, perdão. O Senhor é tudo isso. Quando a gente fala que o Senhor é misericordioso, Ele é aquele que nos perdoa, é aquele que vê a nossa miséria, é aquele que tem compaixão por nós, é aquele que nos ama, é aquele que fala assim para as nossas condenações: acabou, está tudo pago. É muito tremendo. E ele clamou isso a Deus: tem misericórdia de mim. E só um rei tem a plena misericórdia, porque tem a autoridade máxima. Só Deus, só o Senhor, só o Messias que pode perdoar pecados, que pode nos libertar, nos livrar da condenação eterna. Por isso que ele invocou: Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Amém? E Jesus, ele parou, irmão. Eu ressalto aqui, em nome de Jesus, que você tem que falar com o Senhor palavras sinceras do seu íntimo, que pare o nosso Deus. Jesus estava numa trajetória com os seus discípulos, focando algo, mas aquelas palavras vindas do íntimo do coração tocaram no Senhor. Eu pergunto para você: tinham multidões, tinham outros cegos ali? Tinham. Qual o nome desses outros cegos? Ninguém sabe. Foram curados? Talvez não. Por quê? Porque não clamaram ao Senhor. Porque não se identificaram com Jesus. Quer parar Jesus, para que Jesus venha te socorrer, te buscar, solucionar o seu problema, abrir os seus olhos? Seja sincero, clame a Ele verdadeiramente, chame Ele do nome que Ele é, assim que o Bartimeu fez. E Jesus, parando, nos 3 evangelhos sinópticos, né, falam justamente disso, que Jesus parou, dá ênfase que Jesus parou, parou. Ressalto a insistência de Bartimeu. Sabe, se você tem algo a falar com o Senhor, se você tem alguma necessidade, não pare na primeira vez. Continue, está orando, continue na oração na segunda. Aqui na segunda foi atendido, mas se fosse a terceira, a quarta, busque o Senhor, que Ele vai parar, Ele vai ouvir as suas necessidades. Não pare, não se renda. Muitas das vezes eu sei que parece que a gente está orando para a parede, né? Não é isso aí? É só comigo.
Às vezes parece que você está falando sozinho. Ou é louco ou está ficando louco. Falando sozinho, meu Deus, e repreende. Mas peraí. Não estou vendo nada. Nós olhamos e vemos com os olhos da fé. Aquele cego realmente não estava vendo nada, mas ele clamava. Ele não via fisicamente, mas espiritualmente ele estava vendo mais do que todos. Todos viam Jesus ali como o Nazareno, ele já via como o filho de Davi, o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus chamou, disse-lhe para que chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus chamou. Todos têm um chamado do Senhor. Deus chama, o Senhor Jesus, o Espírito chama cada um para a sua obra, para trabalhar no coração, mas depende da disposição, da predisposição de cada um. Depende da vontade de cada um. Muitos estão até hoje esperando o chamado. Quando Deus me chamar para a sua obra, para de bobeira, meu irmão. Começa a obra na sua vida. Começa se santificando. Leia a palavra. Seja um marido exemplar, uma esposa exemplar, um pai exemplar, uma mãe exemplar. Tira da sua casa aquilo que não é do Senhor. Essa é a obra de Deus. O restante vem a reboque. Muitos só querem títulos. Eu quero isso, eu quero... Deixa de bobeira, é você e Deus. Você quer ser usado por Deus? Começa a valorizar Deus. Começa a valorizar as coisas do Senhor. A reunião, quando você puder. A obra de Deus, quando dá uma direção, ajuda alguns irmãos. As coisas simples que tocam no coração do Senhor. É no oculto. E o Senhor chama cada um de nós para uma obra específica. Muitos vão ser ministradores da palavra, glória a Deus. Outros vão cantar, outros vão dar uma palavra boa, outros vão ser alicerce. Eu estava falando até esses dias, essa semana. Olha, só de a pessoa aí ser fiel, se manter íntegra, ela arrasta muitos, porque é exemplo. A pessoa olha assim e fala: olha, fulano de tal é fiel. Dá exemplo para o filho, para a filha, para a família. As coisas simples, o Senhor aceita. O Senhor tem um chamado para cada um. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Olha, eu não sei quem chamou ali, quem falou, foram os mesmos que falaram: fica quieto, cala a boca aí. Não sei se foram os mesmos, mas se foram, são uns falsos. Para não falar a palavra mais pesada, né? Na hora que ele estava clamando lá, estava querendo abafar a boca do cego. Depois que Jesus falou para chamar, já queriam ser o bacaninha para levar o cego. Olha, Jesus, aqui eu estou trazendo quem o senhor está chamando. Tem gente que gosta só de aparecer, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Porque na hora da dificuldade são os primeiros a sair, a virar as costas. Então, eu não sei quem falou isso. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Jesus chamou sim, por quê? Porque Ele buscou, porque Ele gritou, não é verdade? Essa é verdade. Se Ele está quietinho, Jesus está passando de Nazaré, que bom, olha, Senhor, se o Senhor puder me curar. Estava até hoje lá o ceguinho. Estava até hoje em Bartimeu, lamentando. Mas ele buscou o Senhor. Aí Jesus o chamou. Entendeu? Superando as adversidades.
Há pessoas que são assim mesmo, irmão. Quando você está buscando o Senhor, está querendo ir com tudo, a pessoa fala: vai devagar, calma, vai devagar, calma, não busca tanto não. Que não busca tanto não, o que, irmão? Quero ver se você estiver morrendo, tu vai falar com Deus assim: ah, Deus, eu estou morrendo, mas me ajuda devagar. Tu vai falar isso? Você vai falar: Senhor, me ajuda logo, me socorre. E agora que Ele te socorreu, o que você fala? Senhor, agora é tudo ou nada. Da mesma forma que o Senhor me socorreu, eu quero viver para o Senhor. Aí é bonito. Nós temos que ser assim e sermos intenso na busca do Senhor. Nunca jogue água para apagar o fogo, a chama de alguém. Eu não sou assim não, eu jogo gasolina. A pessoa vem: olha, eu estou orando bastante. Ora mais. Eu estou lendo a Bíblia, estou comendo e acordando de madrugada, lendo, ficando até sem comer. Glória a Deus por isso, fica mesmo. Eu estou buscando a presença de Deus, quero buscar o revestimento do Espírito Santo. Vai mesmo. Eu nunca apago o fogo de ninguém, eu jogo mais ainda. Glória a Deus. O negócio é achar a gente aí, né? Tá buscando mesmo, mas é uma benção. Glória a Deus. Olha só, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A sua capa. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o Império Romano era organizado. E ele fazia o quê? Aqueles desprovidos de recurso, literalmente miseráveis, cegos, que dependiam de esmolas, mendigos, eles recebiam uma capa do Império Romano, de Roma, da administração lá, no qual era uma legalidade para eles pedirem. Quando via a capa e tal, sabia que estava registrado ali. Também essa capa cobria do frio, sentava, colocava ali as ofertas. A capa era muito para um cego, era muito. E aí ele lançou mão dessa capa, lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí, irmãos, pode ter a interpretação que a capa estava atrapalhando ele ir até Jesus, ele abriu mão. Pode ser que a capa estava mostrando até mesmo que ele, ao se aproximar de Jesus, estaria pedindo uma esmola. Ele não queria ir a Jesus para receber só uma esmola, um suprimento. Ele queria muito mais do que isso. Mas eu não sei qual a interpretação que você tem, mas a capa estava atrapalhando. Ele lançou mão da capa, se livrou da capa e foi para Jesus. Essa capa pode ser algum obstáculo entre você e o Senhor. Nós temos que analisar e ver aquilo que é um empecilho para a obra de Deus na nossa vida, para o chamado de Deus na nossa vida, para uma vida cristã mais autêntica, para que eu possa ser curado, para que eu possa ver. O que é essa capa? Eu não sei, mas se você virar uma folhinha, né? Marcos 10, de 17, eu não vou ler até 31, fala sobre o jovem rico. O jovem rico, a capa dele era a fortuna que ele tinha, era muito dinheiro. Aquilo se tornou um obstáculo muito grande de seguir o Senhor. E ele não seguiu o Senhor. Muitos podem ser até a família, muitos podem ser
até as atividades, eu não sei. Muitos podem ser até a necessidade, que se revoltam com Deus por estarem passando alguma dificuldade, alguma violência. Deus não é culpado de nada. Deus não é culpado. Deus, ele está sempre pronto para nos ajudar. Em nome de Jesus. Mas nós temos que ver o que nos impede de ir ao encontro de Jesus. O que nos impede? Em nome de Jesus. É algo que nós temos que responder internamente, né? Ele lançou mão da capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Levantou-se, temos que nos levantar, temos que nos posicionar e não querer, muitas das vezes, que os outros nos levantem. Muitas das vezes nós tributamos a culpa do nosso insucesso a alguém. Alguém. Nós temos que chamar para si e ver as nossas dificuldades, levantarmos com os nossos próprios pés e buscarmos o Senhor. Amém? E irmos ter com Jesus. Jesus, ele não vai... Eu sempre ensinei isso para o meu filho, minha filha, né? Não vai, olha, eu sou fulano de tal, sou filho de tal, Jesus e tal. É você e Deus, você e Jesus. Muitos querem fugir da responsabilidade de ver Jesus frente a frente. É um exemplo para nós. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. Que queres que eu te faça? É até cômico, né? Chega um cego miserável para Jesus e Jesus pergunta: que queres que te faça? Se tivesse alguns lá, que é isso, Jesus? Não está vendo que ele é cego? Que queres que te faça? Mestre, que eu torne a ver. Primeiramente, que ele chegava próximo das pessoas para pedir esmola. Segundo, para ser testemunho para que todos ali que estavam vendo, para enfatizar que o milagre tremendo que Jesus iria fazer ali na vida dele. Se você também vê, algumas versões estão assim: que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Não sei como é que está a sua versão, mas que eu tenha vistas, que eu torne a ver. E eu coloco aqui em nome de Jesus. Em Mateus, na versão de Mateus, né, fala que os nossos olhos sejam abertos. Lá a versão são 2 cegos, e eles falam assim: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Que eu torne a ver. Tornar a ver, irmãos, é uma referência a alguém que viu. A pior coisa que tem é alguém que viu, teve vista normal e vai perdendo a visão. Já imaginou? Passa 24 horas com os olhos fechados, sem ver nada. Depois vai sentir passa um dia de cego, faz um teste. É terrível. Deve ser terrível. Principalmente para quem viu alguém anteriormente. E é uma referência também àquelas pessoas que viram o Senhor, que estavam congregando, que antes tinham um prazer nas coisas de Deus, recebiam o Senhor com alegria, aí chega um momento, ficaram cegos. Deve ser terrível. Deve ser terrível. É ênfase ao desviado.
nunca se desvie do caminho do Senhor. E eu te digo com todo o coração, não é só a nossa igreja não, estou falando do caminho do Senhor. Se você saiu de uma igreja e ir para uma outra igreja que você se adaptou, glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, o negócio é buscar o Senhor. Não fechamos porta de igreja nenhuma, é você e Deus. Mas nunca largue o Senhor Jesus. Nunca. Nunca vai para a escuridão novamente. É essa referência que eu torne a ver. Quantos tiveram o toque de Deus? Muitos foram até batizados no Espírito Santo. Aí fala em língua, nunca mais, eu me lembro. Busque o Senhor. Veja novamente. Sinta a presença de Deus novamente. Veja com os olhos espirituais. Não é assim? Você está com a vista meia curva e tal, né? Antes tinha uma letrinha pequenininha que eu lia, uma outra Bíblia. Agora essa Bíblia tem a letra maior, eu ainda uso óculos para ela. Eu lembro que não faz muitos anos, eu falava assim, poxa, uma letrona, para que essa letra tão grande? Porque aquela letrinha pequena eu lia tranquilo. Só leio a outra agora só no óculos. Mas o que acontece? Começou a ficar meio turvo, eu já fui no oftalmologista, fez um óculos, né? Vi novamente. Você entendeu? Quem entendeu a mensagem? Está ficando meio turva, você não está vendo como via? Busca socorro. Busca socorro do Espírito Santo, do Senhor, do seu líder, do outro irmão. Busca no Senhor, você vai começar a ver novamente como o Senhor quer. Perto, de longe, identificando tudo. Ver é isso, irmãos, é identificar no reino espiritual. Esse negócio de profeta, de coisa que aconteceu, isso daí, irmão, para com isso. Coisa aconteceu, eu achava isso mesmo. Você tem que ver antes. O Senhor te mostra, confirma no coração, falou, é isso, é Deus que está falando comigo, eu vou fazer. É Deus. É isso, antes. Isso é ver longe. Ver perto. É ver que Deus está perto de você. O Espírito Santo, ele estende a mão. Amém? Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não nos curvaremos a essa imagem, ó Rei. Em outras palavras, mesmo que sejamos consumidos pelo fogo, não adoraremos a outro Deus, mas sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar. Aumenta a fornalha, quero ver. Tinha um outro anjo, o Senhor Jesus estava junto com eles. Não aconteceu nada. Veja perto, veja longe. Veja longe o que há de vir. Talvez na humanidade, talvez nos nossos tempos, talvez não, talvez na eternidade, mas veja o que está acontecendo no nosso mundo. Veja com os olhos espirituais, veja com os olhos de Deus. Não seja cego. As profecias estão se cumprindo, o final dos tempos estão se cumprindo. Pessoas tombam aqui e ali e tal, e muita gente acha que logo vai acabar. Sim, logo vai acabar, sim. Mas o pensamento é, como eu estou com meu Deus? Como eu vivo? E que eu possa ajudar o meu irmão? Tenho que me guardar, me proteger,
tudo que você já sabe e me purificar cada vez mais perante o Senhor. Amém? Precisamos ver como o Senhor deseja que nós vejamos. Falamos a questão do desviado, né? Que eu torne a ver. Irmãos, eu ressalto ainda que a pior raça que tem é um crente desviado. Sabe por quê, irmão? Ele é pior do que aquele que não conhece ainda o Senhor. Inala as trevas. Aí você vai falar de Jesus. Que Jesus o quê, rapaz? Pastor o quê? Isso aí. Ah, tá. E muitos não têm nem respeito para as coisas de Deus. Zombam. Engraçado que parece que são até imortais. Ah, que isso aí eu conheço, eu sei como é que é. A louvor. E muitos eram do louvor, hein? Muitos eram do louvor. Sabe por quê? Porque o chefão era do louvor. Infelizmente, tratar com desviado é difícil. Tem que ter muito amor. Eu tenho amor, muito, mas a palavra é dura. A palavra é dura. Ou se quebranta perante o Senhor, ou então se acerta com Ele. Muitos inalam enxofre e antes estavam na presença de Deus. Nunca seja um desviado. Ah, mas eu sou desviado. Se quebrante. Torne a ver, se humilhe perante o Senhor e volta. O Senhor está sempre de braços abertos. Ah, mas eu falei tanta coisa errada, mas eu fiz tanta coisa errada. Sim, o Senhor te ama, eu te amo, todos nós amamos, mas não compactuamos com o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz. Há uma diferença grande. Porque eu sou do Senhor. Eu sou filho de Deus. Busque o Senhor, não se desvie do caminho do Senhor. Torne a ver, torne a ver. Amém? Glória a Deus, irmãos. E esse cego não foi brincadeira, não. Último versículo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Vai. Vai. Olha, trouxeram o cego. E Jesus falou: vai, pode seguir, você vai andar sozinho agora. Você vai ver. Pode ir. E ele foi. Ele começou a andar. E viu. A tua fé te salvou. A nossa fé que nos salva. Fé no Senhor nosso Deus, não são os meios, é o Senhor. Temos que ter meios sim, tudo, na área da saúde, na área da educação, para a nossa vida diária, alimentação, tudo é importante, mas é o Senhor que nos salva. Não vamos nunca colocar a nossa confiança no homem e na matéria, mas é no Senhor. E logo viu. A fé dele foi tamanha. Fé. Será que eu tenho fé no Senhor realmente? Será que eu busco o Senhor verdadeiramente, como Jesus de Nazaré, como Jesus filho de Davi? Quem é Jesus para mim? Qual Jesus que eu creio? Será que eu busco o Senhor só para resolver meu problema? Só para me proteger do vírus? Será que eu busco Jesus para quê? Só para me dar uma casa nova, um carro novo, um emprego? Para resolver o meu problema financeiro? Será que eu busco Jesus para quê? Para eu ter saúde? Para eu ter prosperidade? Para eu ter prosperidade. Jesus, tu é Deus do ouro e da prata,
Me ajude, Jesus. Jesus, me dá dinheiro, Jesus. Melhora a minha vida. Quem é Jesus para você? Para mim. Para que eu busco Jesus? Qual é a fé que eu tenho no Senhor? E seguiu a Jesus pelo caminho. Agora ele não era mais conduzido pelos outros, não. Ele seguiu a Jesus. Jesus falou: vai, pode ter a sua vida, faça o que você quiser agora. Agora você está vendo, você está livre. Ele, uau, agora eu estou livre, eu estou vendo Jesus. Dá um abração no Jesus. Uau, Jesus, Jesus, sou eu o cara. Estou vendo. Eu faria isso, irmão. Você está achando? Virava cambalhota ali. Ficava doidão. Eu já ia na cara daqueles que falaram: espera aí, viu aí, seu safado? Falou para eu parar, ó, estou vendo agora. É bom que eu estou vendo a sua cara. Se eu vou na sua, estava ferrado, né? Ah, mas Jesus é bom, Jesus me ouviu. É assim, irmão. Eu ficaria eufórico. Uma bênção. Ele estava livre, podia fazer o que quiser. Ir para sua família, ver os seus. De repente Jesus ficou, não, e passou os discípulos. Esse é o Pedro? Pedrão! Pedrão! É esse que vai negar Jesus? Ah, não, Pedrão! Glória a Deus! E agora? Aí continuou Jesus e a comitiva dele andando. Ele seguiu Jesus pelo caminho. E a capa dele, largou tudo lá, irmão. O negócio dele era seguir Jesus. Aí Jesus curou um outro, falou, entrada triunfal de Jerusalém. E o ex-cego, seguindo Jesus. Voluntariamente, sem pressão, agora não conduzido, agora não por vontade de outros. Me ajude aqui. Me ajude, que eu não estou vendo, me ajude. Eu estou vendo, eu posso, eu tenho vontade, eu sigo o Senhor, busco o Senhor. Eu vou seguir o meu mestre, porque agora eu vejo. Eu vejo. Muitos querem seguir a Jesus só quando está sendo conduzido por alguém. Ou então, quando estão na dificuldade extrema, quando estão clamando, mas depois que vem, já vem outras coisas. Vai ver isso, não, estou vendo. Coloque o seu foco em Jesus e siga. Viva, tá, irmão? Seja próspero, seja um excelente funcionário, trabalhe. Seja cabeça e não cauda, seja dedicado, seja exemplo, seja referência, honre o nome do Senhor, esteja sempre com o rótulo Filho de Deus, Filho do Senhor, evangelizando onde que você está vivendo, mas seguindo o Senhor. Muitos pensam assim, vou seguir Jesus, vou largar tudo para trabalhar para a obra de Deus. Não, você trabalha para a obra de Deus fazendo o que você faz. Sendo um bom funcionário, dedicando, boa esposa, marido, um bom filho, sendo exemplar, sendo cabeça de turma, se dedicando. Eu nunca fui, algumas vezes fui sim, cabeça de turma, outras não, mas era esforçado. Vença pelo esforço. Dedique-se em tudo, segue o Senhor com honestidade, santidade, destemido. Glórias ao nosso Deus.
Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para todos nós. Do cego Bartimeu, cego de Jericó, que tem muito a nos ensinar. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, que possamos ver como o Senhor deseja, que nós possamos ver como Ele é bom, como é misericordioso, compassivo, perdoador. Deus é muito bom. Amém? Deus abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém?